Hoje nós vamos então construir uma apresentação de PowerPoint. Basicamente nós vamos construir uma aula hoje e vamos estar utilizando aqui como nossa plataforma o sistema operacional Windows 7 e vamos utilizar também o PowerPoint 2010, né? Bom, o assunto da aula será uma das árvores mais conhecidas, o pinheiro, né? Então o primeiro passo do professor ao montar a sua aula, né, depois de logicamente ter o assunto definido, é então buscar na internet ou qualquer outro local o conteúdo, né? Nós vamos utilizar no caso a internet, mas poderia ser também um livro, por exemplo, que você poderia estar escolhendo, né? Ou um vídeo que você tenha visto e que você queira escrever por você mesmo. Nesse caso a gente vai buscar uma definição de uma das enciclopédias mais famosas, que é a Wikipédia, tá? Então Wikipédia, tá? A maior parte dos conteúdos dessa enciclopédia são extremamente válidos porque são construídos por pessoas e ao longo do tempo são alterados também. É imprescindível que você saiba que a Wikipédia, por ser construída por pessoas, também pode demonstrar alguma inverdade, né, dentro de um artigo, mas que normalmente é uma fonte de busca riquíssima. Então nós vamos entrar aqui na Wikipédia e aqui no ângulo direito superior a parte de pesquisa, né? Então vamos lá. Pinheiro, vamos fazer uma busca sobre este assunto. Bom, aqui a gente tem algumas fotos e uma porção de definições. Nessa primeira parte aqui do índice, então você vai ver aqui referências, classificações do gênero. Nós vamos pegar aqui como exemplo unicamente a primeira parte da explicação do que seriam os pinheiros, né? Eu vou pegar primeiro essas frases aqui, depois eu vou pegar o restante dos parágrafos. Então vamos lá. Meu Windows está em inglês, mas clicando com o botão direito em cima da parte selecionada, e para selecionar então você vai clicar, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar até onde você quer. Vamos supor que eu queira até aqui, 500 metros, solto, clico com o botão direito do mouse em cima, depois selecione copiar ou copy. Ou ainda, se você tiver um pouco mais de experiência, tem um atalho no teclado que é o Ctrl C, né? O famoso Ctrl C e depois Ctrl V para colar. Então vamos lá, copiei o texto, agora eu já tenho aqui aberto o PowerPoint. Eu gosto sempre de, quando começar o trabalho no PowerPoint, tirar essas marcações aqui para se adicionar um título, um assunto. Eu prefiro deixar totalmente em branco. E depois eu clico aqui na parte esquerda e insiro alguns slides também. Nós vamos fazer uma apresentação aí com 4 slides. Então vamos lá. No número 2, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir então uma caixa de texto. Então inseri aqui, ó, selecionei e o cursor já está dentro. Então agora eu vou colar. Então eu vou clicar Ctrl V, vou usar agora um teclado para colar o conteúdo copiado. Assim que eu colei, você vai ver que ele vai fazer a cópia exata do que foi tirado do site. E na verdade eu não quero todas essas configurações. Você vai perceber que tem um monte de link. Quando você copia um texto como esse, ou copia qualquer objeto, a parte aqui, o ângulo esquerdo inferior, você vai ver uma parte de opção de colagem. E aqui você pode então colar com o tema destino, que é o que eu estou utilizando, a formatação original ou somente texto. Eu vou usar somente texto. O texto então vem totalmente limpo aqui para ser usado. Então aqui o pinheiro já deu para ver que é da família da Araucária, não é isso? Então eu coloquei aqui, ó, essa primeira parte da definição. E eu vou inserir agora um word art aqui para fazer um título. Então eu escrevi aqui, ó. Então eu vou colocar definição. Pronto. Então eu coloquei no segundo slide. Agora eu vou para o terceiro slide, onde eu vou colar o restante das definições. Vou voltar lá no texto da internet e vou pegar aqui mais esses 2 parágrafos. Clico no botão direito, copio. Volto ao PowerPoint, repito o processo, inserir, caixa de texto, Ctrl V,
Vou clicar, eu vou querer somente o texto. Você vai perceber que eu estou colando diretamente o assunto, né? E supostamente eu vou deixar que meus alunos leiam, ou senão eu vou conduzir a leitura. Quando você faz uma apresentação de PowerPoint, na verdade, quando você vai montar uma aula via apresentação e você está utilizando a quantidade de texto que eu estou mandando, é interessante que você disponibilize isso para que o aluno estude em outro momento. Quando você quiser montar uma aula que você vai fazer, então você vai explicar, né? Você pode utilizar tópicos ao invés de muita escrita, que pode levar a confusão, né? Pode tornar a aula maçante também. Aqui no slide 4 eu vou colocar uma foto só para a gente ter. Isso é um Pinus pinnea. Então vamos lá, vou copiar essa foto, eu cliquei na foto, copiar. Você vai ver que o processo de seleção de texto e foto é diferente. O do texto você precisa realmente selecionar, clicar no botão esquerdo e arrastar, como estou fazendo aqui em cima. Mas para fotografia, você pode clicar com o botão direito em cima dela, né, e você copia. Volto então lá na apresentação e eu vou então agora colar, Ctrl V. Está aqui a nossa foto, para que os alunos tenham uma ideia. E aqui agora no primeiro slide, né, eu vou colocar aqui o tema da nossa aula. Então tá aqui, ó, Pinheiro. Vou selecionar um outro Word Art para fazer uma... Vou selecionar esse aqui. Então vamos lá, ó. Clique aqui na parte inicial e eu vou diminuir. Posso diminuir a fonte, né? Colocando os números ou diminuindo aqui por esse marcador aqui, esse atalhozinho. Então tá aqui. É importante, professor, sempre quando você for buscar uma aula na internet, você achar o conteúdo, você colocar a fonte, né? Então vamos lá, copiei aqui o Wikipedia. Vou fazer o seguinte, quero colocar isso no último slide. Então clique no botão direito, né, do mouse e você tem aqui, primeiro que você tem algumas opções aqui de você pode colocar uma linha, pode mudar a fonte, pode mudar a cor, né? Você pode fazer uma porção de configurações por aqui, né? Mas a princípio eu vou recortar isso aqui. Então eu posso apertar, posso utilizar o atalho Ctrl X ou posso utilizar aqui o marcador recortar, né? Que é o que eu vou utilizar. Então recortei, fui aqui para o último slide, então eu vou colar aqui, ó, pronto. Então coloquei a fonte, né? Agora você vê que a nossa apresentação está bem simples, eu não vou trabalhar com edição nessa aula, então isso eu vou deixar guardado para a próxima aula. E eu vou então salvar o nosso arquivo agora, então vamos lá. É importante você, em vez de sempre utilizar o disquete aqui, que é o atalho de salvar, você vir em arquivo e salvar como. Por quê? Se você estiver trabalhando em cima de uma apresentação que já tenha feito em algum momento e você clicar em salvar, você pode subscrever um arquivo. Então é sempre interessante utilizar o salvar como. Nesse caso eu vou colocar aqui na área de trabalho, vou criar uma nova pasta, vou chamar de aulas e dentro delas então eu vou salvar essa nossa primeira aula, Pinheiro, ok? Salvou. Embora esteja salva, para executar sempre aqui na televisãozinha aqui, a gente chama de televisão, que é o ícone de apresentação de slide. E aí você clica e a nossa apresentação está pronta. Você pode utilizar os direcionais do computador, direita e esquerda, pode utilizar o espaço, o enter, assim como o clique do mouse também. E aí você vai para a primeira definição, a sequência de definição e uma fotografia. Então essa foi a nossa primeira aula, bem simples, mas vamos continuar trabalhando depois em outras aulas para aperfeiçoar o uso da informática na sala de aula.